Você reconhece a sua sombra? Entende que os momentos de mergulho na sua sombra podem te mostrar a sua medicina? É isso que eu quero falar com você hoje. Então vamos lá. Olá, eu sou a Keila Andreozzi, facilitadora xamânica. Seja muito bem-vinda ao canal Voz dos Elementos. Hoje eu quero trazer um assunto bem importante para você, onde nós vamos falar sobre as sombras. Dentro desses conceitos nativos, a gente tem um muito especial, que são dias de nuvens cinzentas. Parece meio triste isso, né? Quando a gente fala, estou num dia de nuvens cinzentas. Quando você olha para o céu e vê aquele céu nublado, sabe? Parecendo que vai chover, sem movimento. Esses dias são muito importantes para que você entre em contato com a sua medicina. Dias de nuvens cinzentas também pode ser relacionado a esse outono, ao inverno, quando a gente precisa se recolher, quando a gente precisa reavaliar as nossas coisas, reavaliar nós mesmos dentro da nossa roda da vida. Então, dias de nuvens cinzentas são dias de medicina para nós, onde a gente entra em contato com o nosso profundo mesmo. Pode ser que nesse profundo haja sombras, haja coisas que nós precisamos resolver, olhar, tirar, movimentar. Então, mude o seu olhar para isso. Dias de nuvens cinzentas é onde está uma nova medicina, ou a medicina que você precisa para realmente curar algum processo. Quando a gente fala de sombra, não é algo que a gente tem que avaliar como bom ou mal, sabe? Esse filtro de bom ou mal vem muito dos conceitos que a gente traz com a gente. Mas quando a gente se vê diante de um momento muito difícil, o que a gente pode fazer? Mergulhar naquele processo, entender o que aquele processo está pedindo pra gente. E às vezes a gente tem que mudar a nossa pergunta. Não é por que isso está acontecendo, mas para que isso está acontecendo. Isso muda a nossa atitude diante do processo, sabe? Muda o entender desse processo e coloca como protagonista da nossa vida mesmo. Se é um pra quê e não um porquê, você tem que entender essa causa. Por que isso está vindo à tona agora? Por que eu estou nessa sombra agora? O que isso está querendo me mostrar? O que eu ainda tenho que curar nesse processo? Entende? Outra coisa que eu quero que você entenda. Há muita medicina na sombra. Muita medicina. Às vezes você só vai enxergar a potência da sua luz quando você está na sombra. Quando você sai daquele processo. Quando você acolheu os aprendizados dentro de você. É muito importante você fazer, sabe, um enlace com a sua sombra. Porque muitas vezes onde está o veneno também está o antídoto. Então você tem que desconstruir essa questão de isso é bom, isso é ruim. Se eu tô na sombra eu sou ruim. Sabe? Desconstruir essa coisa de que a sombra é sempre ruim. Não é. Pode ser que aconteça um processo difícil nesse caminho, mas esse processo está querendo te mostrar alguma coisa de você mesmo. Nesses saberes, a gente desenvolve muito esse contato com o animal sombra. A gente tem um clã de animais. Todos nós temos um clã de animais. E esse contato com o animal sombra é o que desenvolve, né? Faz esse enlace da sua sombra com a sua medicina. Pode chamar de sombra e luz? Pode. Mas eu também acredito que na sombra há essa medicina da luz, há essa medicina do esclarecer. Porque a gente precisa dessa sombra muitas vezes para delimitar o nosso espaço, para escolher a gente mesma dentro do processo. E todos nós temos um animal sombra. Sabe? Assim como o animal de poder. Então essa força é primordial para você entender onde pode estar a sua fragilidade, né? O que te leva muito mais a um desequilíbrio e também fazer a parceria com isso. Poxa, se eu sei que aqui está o meu ponto fraco, eu preciso me aliar a isso. Eu preciso entender o que é esse processo. Por que facilmente eu caio nesse desequilíbrio? Entende? Então a sombra está aí para ensinar a gente. A sombra está aí também para trazer esse equilíbrio para nós. Não veja sempre a sombra como algo negativo. Veja a sombra como algo que te funciona, que te coloca para cima,
que muda a trajetória de algo que você estava fazendo que não faz sentido para você. Quando muitas vezes você está num caminho de sombra, só uma sombra em desequilíbrio, é porque você saiu da sua rota, você saiu da sua trajetória de vida. Você não está dando voz para sua essência, porque na nossa essência também tem essa sombra. A gente precisa disso para caminhar, sabe? A passos largos, a passos firmes. Muitas vezes é a nossa sombra que vai falar, aqui eu não fico. Ou isso eu não quero mais para minha vida. É esse anseio, é esse instinto de defesa que você tem. Então isso pode estar na sua sombra. Isso é uma sombra equilibrada. Isso é uma sombra que vai fazer você fazer. É esse o caminho que eu quero seguir. Isso eu não quero mais para mim. Entende? Por isso que eu convido você a fazer esse enlace com a sua sombra. Sabe? Essas pazes com a sua sombra. Entender que é para quê e não por quê. Tudo tem uma explicação. E você precisa entender qual é a explicação. Pode ser que você não chegue na origem, pode ser que você não chegue numa resposta que te satisfaça, mas a partir do momento que você fica nesse pra quê, você vai tendo seus aprendizados dentro do seu processo nesses dias de nuvens cinzentas, onde você precisa se recolher, onde você precisa elaborar, onde você precisa entender pra que isso está acontecendo na sua vida hoje. Tá certo? Então, aqui o meu recado para você, para que você faça as pazes com você mesma e entenda que a sua sombra também é a sua medicina. Então curte, compartilha se esse conteúdo foi rico para você. Vamos semear na nossa teia de cura e a gente segue juntas. Ahá!